Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus ouve as orações de seu povo, e faz isso com muita graça e misericórdia. Nós somos encorajados pela própria palavra a orar continuamente, como, por exemplo, nos diz Paulo em Filipenses 4:6, em que não devemos estar ansiosos por nada, mas devemos colocar as nossas petições pela oração e súplica, sempre com ações de graça. Deus está sempre nos incentivando a buscar, tanto que Jesus, o Filho de Deus, o nosso mediador, ele disse: pedida a se usar, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todavia, é claro que isso exige o estabelecimento de uma verdadeira relação com Deus por meio de Cristo Jesus. E no Salmo 141, Davi diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Até o versículo 5, Davi coloca a sua oração diante do Senhor. Ele precisa do Senhor. E a dependência de Davi é completa. Ele está sempre orando, sempre clamando. Davi depende de Deus. Davi precisa do Senhor. Mas observe que há uma consciência nele acerca da necessidade de uma relação genuína com Deus. Não é apenas chegar lá e orar ao Senhor. Nas muitas religiões, o homem chega do jeito que ele estiver, oferece os seus ritos, e então ele acha que será atendido pelas suas divindades porque cumpriu um rito qualquer. A relação entre santidade e a vida com esta religião e, obviamente, os seus ídolos, essa relação, ela praticamente não existe. E não existe porque os homens entendem que para satisfazer os seus deuses basta cumprir alguns ritos. Mas na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, a Escritura nos ensina que a relação com Deus, ela exige de nós que nós estejamos, de fato, santos para o Senhor. E é por isso que, então, a Escritura nos conduz para Cristo Jesus. É preciso que nós estejamos santos para que o Deus Santo nos receba com sua graça e então nos atenda. É por isso que, então, todo aquele que se achega ao Senhor tem que se achegar na pessoa de Cristo. Porque, sendo Cristo justo, Ele é o único que pode nos levar à presença do Senhor como mediador. É o único que pode nos justificar e então nos apresentar ao Deus Santo como alguém limpo, como alguém que está pronto para ser recebido à presença do Deus eterno. Davi tem essa consciência que ele que está pedindo que Deus ajude, atenda a sua oração, que abençoe, ele precisa estar tendo uma relação genuína. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, que o Senhor me dê graça para que eu viva para a tua glória, para que eu peça aquilo que te agrade, mas não só isso, mas para que eu viva uma vida para a tua glória. Houve um certo momento em que Davi, que estava no deserto, ele busca em um homem chamado Nabal um auxílio. Se eles poderiam dar um pouco de sustento, pão para ele, os homens que estavam com ele, tendo em vista que ele estava no deserto. E Davi tinha sido generoso para com os pastores do rebanho de Nabal. Nabal é desaforado, diz a ele que não quer saber de nada, e então rejeita completamente o pedido de Davi. E acontece que aquilo sobe a cabeça de Davi, ele fica furioso e ele decide ir até Nabal para matar ele e todo mundo que estivesse por lá. Isso foi por causa da raiva de Davi. Deus providencia
que Abigail, a esposa de Nabal, com muita sabedoria, vá até Davi, leve os pães e apazigue o furor de Davi. Davi, quando ver aquilo, ele reconhece que foi Deus que providenciou para Davi não pecar, porque Davi ia se vingar, Davi ia matar um monte de gente por causa que negaram pão para ele, e isso com ódio, com ira, vingança, e isso seria com certeza um grande pecado diante do Senhor. Um dia diriam, Davi matou homens inocentes, homens que não fizeram mal nenhum a ele, apenas se rejeitaram, se negaram a atender o seu pedido. E Davi vê nessa providência, por meio da Abigail, a providência divina. Ele vê Deus livrando do pecado. Ele está pedindo aqui, Senhor, não permita que o teu servo peque. Não permita que o teu servo desonre o Senhor, nem com os lábios, nem com a vida, né? Quando ele fala sobre a companhia dos malfeitores, dos perversos. Por quê? Porque ele está consciente de que não é apenas chegar a Deus, oferecer um rito e Deus então vai atender a sua petição. Ele está consciente que Deus é um Deus de um relacionamento, que Deus é um Deus que vê a vida do homem, Deus é o Senhor de tudo. E que, portanto, Davi é que deve estar apresentando sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como lá na frente Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 12. Ou seja, não apenas se achegue a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Aí sim, você colocará as suas orações diante de Deus e Deus em Cristo Jesus, porque você está justificado e porque você está buscando a Deus numa relação verdadeira, Deus terá graça e misericórdia para com você. Tanto que a partir do versículo 8 ele diz assim, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Então, observe que ele ora, depois diz, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver uma vida santa. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça. E depois ele apresenta a sua petição. Ou seja, ele está consciente de que a sua oração, que começa o Salmo e termina o Salmo, precisa de algo importante que está no meio do Salmo, que ele realmente esteja andando com Deus. Você está andando com Deus em Cristo Jesus? Não é que você vai ser bom aos olhos de Deus em si mesmo, porque somos todos pecadores. Não fique pensando assim, enquanto eu não for alguém muito bom, então não vou conseguir o atender das orações diante do Senhor. Não. Você precisa de Cristo. Você precisa da graça do Senhor. Você tem que ter uma consciência de sua miserabilidade e da necessidade da graça do Senhor. E nessa graça que em Cristo Jesus recebemos, você tem que sim ter uma preocupação de viver, andar com Deus, porque é uma questão até de sinceridade. Se você está andando com Deus, então ande em sinceridade. E o que seria andar em sinceridade diante de Deus? Andar em sinceridade diante de Deus é andar como Ele quer. Senhor, eu quero andar como o Senhor quer. Eu quero fazer tudo de todo o meu coração. Isso significa querer a vontade dEle. Se você quer a sua vontade, você já não quer a dEle. Mas se você quer a vontade dEle, então necessariamente você vai ter que negar a si mesmo para fazer a vontade dEle. E então isso é uma caminhada sincera, verdadeira com o Senhor. E nessa caminhada sincera e verdadeira é que nós vemos que Deus tem prazer naqueles que buscam de verdade. E é por isso que, repetidamente, nós citamos o Salmo 37, quando Deus nos diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, o Senhor também tem prazer naqueles que buscam a Ele, que andam com Ele, que se alegram nele, de forma que então as suas orações sobem, como diz Davi, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Que seja agradável ao Senhor a minha oração, que suba ao Senhor a minha oração de forma agradável, para que o Senhor me abençoe com tua bondade, com tua graça, com tua misericórdia, porque o Senhor é bom. Então a confiança de Davi está na bondade, na graça, na misericórdia de Deus. Mas a consciência de Davi também está
no fato de que, sendo Deus santo, ele requer um relacionamento santo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de alguém que não só quer alguma coisa, estou precisando de alguma coisa, vou lá pedir alguma coisa. Ele quer um relacionamento verdadeiro, de alguém que realmente deseja andar com o Senhor e viver para a glória do Senhor, de alguém que realmente deseja servir ao Senhor, não só porque precisa do Senhor, mas porque ama o Senhor. Afinal das contas, o primeiro e o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja que o primeiro mandamento não é oferecer um sacrifício, o primeiro mandamento é o amor, amar ao Senhor. E é esse amar ao Senhor dia a dia que agrada a Deus. E estando em Cristo Jesus, o pecador justificado encontra a bênção do Senhor, porque Deus é bom para com todos aqueles que esperam por Ele, para com todos aqueles que andam com Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Damos graças por tudo, colocamos a vida nas Tuas mãos, Te glorificamos, Te exaltamos, Te louvamos, Te adoramos, Te bendizemos, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo, nosso louvor, nossa adoração, nos ajude e nos livre dos homens maus. Sempre tem alguém querendo nos fazer mal, Senhor. Sempre tem. Então, nos ajude, Senhor, livrando-nos deles, como disse o próprio Davi, caiam eles nas suas próprias armadilhas. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, ajude as suas necessidades e que essa igreja, Senhor Deus, possa andar contigo, andar humildemente, como um povo que ama ao Senhor, de forma que possamos nos alegrar em Ti todos os nossos dias, porque ser o Senhor a razão de tudo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.